Bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e é muito bom estar aqui com você para juntos a gente meditar em algo especial para a nossa jornada. E falando em algo especial, acho que, assim como eu, você também gosta de ouvir testemunhos. É muito bom, não é? Quando a gente escuta alguém dizer que recebeu uma bênção na vida dela, foi agraciada com algo muito especial, ou que um milagre aconteceu na sua vida. E a gente, quando escuta esses testemunhos de milagres, de bênçãos na vida das pessoas, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé ela se torna cada vez mais forte, consistente, porque quando a gente vê o mover de Deus na vida das pessoas, a gente sabe que Deus é poderoso para realizar. Então, ouvir testemunhos é muito bom. E contá-los também é melhor ainda, não é verdade? Isso quer dizer que você é aquela pessoa que foi agraciada pela bênção. Mas quando nós falamos de testemunho, existe um caminho, existe um percurso, existe toda uma gestação para fazer nascer aquele testemunho. E eu gostaria de hoje pensar com você a respeito disso. Como nasce um testemunho? Geralmente, a gente fica feliz na hora de contar ou na hora de ouvir, mas o caminho árduo e dificultoso que faz com que o testemunho nasça, ele é um caminho carregado de desafios, de necessidade de buscar a Deus, de crescimento de fé. É um tempo que muitas das vezes o testemunho é gerado com lágrimas, com sofrimento, com muitas orações, com teste de resiliência, com teste de fé. E se a gente não tiver no nosso coração uma fé alicerçada, se nós não formos resilientes ao passarmos pelos desafios da vida e muito perseverantes, a gente não chega no momento do testemunho. E para nossa meditação, eu gostaria de ler aqui no livro de Jó. Jó é aquela pessoa que na Bíblia foi descrito como um homem que sofreu demais. Quando a gente vê alguém sofrendo muito na vida, a gente fala assim, tá sofrendo que nem o Jó. Por quê? Ele ficou conhecido pelas suas dores, pelo seu sofrimento. Mas Jó, lá no meio do seu sofrimento, no meio das suas angústias, no meio do seu caos da sua vida, ele vai nos dizer algo muito especial. E o interessante é que quando ele vai dizer isso, o seu coração está cheio de esperança, mesmo num momento de adversidade, mesmo num momento de grandes desafios. Ele ainda não tinha passado pelo processo, ele ainda não estava na fase que Deus tinha devolvido tudo em dobro, ele estava na fase da dificuldade mesmo. Quando ele vai dizer isso para nós, que está narrado no seu livro, no livro de Jó, capítulo 14, no versículo 7 até o 9, ele vai dizer assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Esse texto ele é carregado de esperança. Esse texto é carregado de uma verdade que traz para o nosso coração muita fé. Que ainda que nós sejamos comparados a um tronco que foi cortado, sabe assim quando você já é uma árvore, você provavelmente já produziu frutos, mas a vida vem com seu machado e te corta, arranca os seus galhos e deixa você apenas com as suas raízes. Não sobra nada. Existem tempos na nossa vida que isso acontece.
é às vezes uma luta, uma enfermidade, um casamento que não deu certo, um filho enfermo, ou às vezes uma morte na família, não importa. Às vezes pode ser que você está indo muito bem lá no seu trabalho e quando você pensa que vai ser promovido, na verdade você acaba sendo demitido. A vida muitas vezes nos prega umas peças desse tipo e parece que o nosso tronco foi cortado, que não sobrou nada, não tem galhos, não tem mais nada. E quando você pensa que está tudo perdido, vai haver aqui uma palavra de esperança. E o Jó vai dizer também que pode ser que, além de você perder o seu tronco, além de você perder os seus galhos, suas folhas, pode ser também que as suas raízes até comecem a envelhecer, a apodrecer e até parecer que morreu. A raiz é aquela última esperança, né? Quando não tem mais nada, se tem uma raizinha lá, você rega ela, coloca um adubo e ela começa a brotar novamente. Mas aqui vai dizer que pode ser que as raízes até envelheçam debaixo da terra. Às vezes a gente tem sonhos, tem planos, tem propósitos e uma luta da vida vem e te poda, corta tudo e começa a morrer até aquilo que estava dentro de você. Começa a morrer aquela esperança, aquela ideia de que quem sabe lá na frente poderia dar certo esse sonho, esse projeto. E parece que não vai dar certo, porque morreu, acabou. Mas Jó, mesmo no seu momento de maior luta, de maior dificuldade, ele havia perdido os seus filhos, 10, em uma noite só. Ele havia perdido todos os seus bens. E como se não fosse bastante, a sua vida física, a sua saúde, foi acometida de uma lepra terrível, chagas, feridas, mal cheirosas. Era como se fosse um homem vivo apodrecendo. E no meio de tudo isso, ele vai ter dentro do coração dele, ele vai dizer uma palavra de esperança. Ele vai dizer que mesmo que esse tronco, que essa árvore perdeu o tronco, perdeu os galhos, perdeu folhas e suas raízes preciosas estão se definhando lá dentro, vai acontecer que ao cheiro das águas, elas começam a brotar. Você percebe que a água ainda não chegou, somente o cheiro dela cria uma expectativa, cria uma esperança capaz de fazer com que o coração daquelas raízes comece a pulsar, comece a bater novamente, porque ele sabe que se o cheiro da água está vindo, isso quer dizer que a água vem junto também. Muito próximo, essas raízes serão regadas, muito próximo, essas raízes receberão a água que vai encharcar aquele solo e vai fazer com que essas raízes brotem e faça nascer uma nova árvore. Às vezes a gente perde algo na nossa vida, às vezes a gente perde um sonho, um plano, um projeto que não se concretizou, ou algo que você gostaria muito que acontecesse com você e não deu certo, e Deus permite que aquilo seja cortado, podado da sua vida. Mas quando a gente vê Jó dizer que o cheiro das águas é capaz de trazer uma transformação, um renovo, Jó está dizendo que, ainda que um sonho passado não aconteceu, o novo broto vai produzir um novo sonho. O novo broto vai trazer uma nova história, vai trazer um novo ciclo, vai trazer uma nova vida para aquela árvore que foi cortada. Quando a gente vê na Bíblia o significado de água, água aponta para o Espírito Santo. Lá no Éden, quando Deus faz Adão, que é narrado a história da criação, vai dizer que
Deus soprou o Espírito Santo, soprou fôlego de vida nas narinas do homem. E quando a gente fala do Espírito Santo, o seu significado, a sua tipologia é água. Todas as vezes que parece que a gente está morrendo, que não tem fôlego, que não tem vida, cadê o ar? Está faltando. Deus, ele envia do seu Santo Espírito para soprar vida em nós. E quando o sopro dele, o cheiro da água começa a aproximar, a gente sabe que é Deus trazendo o seu Espírito na nossa vida, e aquela água, ela vem em abundância. Ela começa como se fosse um riozinho calmo, sereno, mas ela traz vida. Por onde essa água passa, traz vida, faz brotar, faz renascer. E no dia de hoje, eu não sei o que é que aconteceu na sua vida, o que pode ter sido um machado e cortado a sua árvore. Mas eu quero dizer para você que há esperança para a pessoa ferida, há esperança para a árvore cortada. Um testemunho, ele nasce de um sonho. Um testemunho, ele nasce das impossibilidades, dos desafios. Ele nasce da nossa fé. O testemunho, ele nasce da nossa perseverança boa em não desistir, em não abrir mão, mesmo que tenhamos sofrido golpes de machado na vida, perdido o nosso tronco e parecer que as nossas raízes até estão morrendo. O Senhor é capaz de ressuscitar sonhos. O Senhor é capaz de trazer vida onde está tudo seco e fazer brotar uma nova vida, uma nova esperança, uma nova fé fortalecida para a sua caminhada, para a sua jornada. Por isso, não desista, persevere e peça a Deus que envie o sopro, que envie o cheiro das águas e que envie essas águas maravilhosas na sua vida, que é o seu Espírito Santo, para refrigerar o seu coração, para trazer na sua mente, clarear na sua mente uma nova vida cheia de esperança. E que você tenha muitos testemunhos para contar. Que não seja os desafios do percurso que deixe você de viver os grandes propósitos. Só vive propósitos quem consegue viver os processos. E são os processos difíceis, desafiadores, que testam a nossa fé, é que produzem, que fazem nascer, que trazem à luz os grandes testemunhos. Que os seus dias, eu sei que eles são desafiadores, assim como os meus também são, mas que eles sejam carregados de testemunho, que sirva de fé para encorajar as pessoas que estão à sua volta e que principalmente que seja motivo de glorificação do nome de Deus na sua vida. Que você seja um testemunho vivo do amor de Deus ao longo da sua jornada e que por onde você passar, as pessoas possam olhar para você e contemplar a bênção de Deus na sua vida. Que Ele te abençoe ricamente e que sua jornada seja muito feliz.